Depois será a vez do senador Jarbas Vasconcelos, também signatário da presente sessão. Senhor presidente, senador Cristóvão Buarque, senador Jarbas Vasconcelos, deputado Volney Queiroz, Sérgio Guerra, vice-governador João Lira, cara Márcia, viúva de Fernando Lira, quem saúdo, a todos os familiares e amigos. Senhoras autoridades, senhores e senhoras, essas sessões de homenagem normalmente se faz um recorrido da vida do homenageado. O senador Pedro Simon fez do homem público. Eu poderia fazer do homem público e do companheiro de luta política e de vida. Até porque aqui, vendo inúmeras pessoas que convivi, momentos importantes da minha vida. Mas eu sou também muito levado nessas sessões de homenagem, a tentar fazer um certo contraponto com os tempos vividos nesse momento, para não ficarmos só na saudade. Eu fiz até um discurso meio burocrático, mas lembrando Fernando, por exemplo, que eu conheci quando, recém-saído da Faculdade de Direito de Caruaru, se elegeu deputado estadual. Seu pai era um dos líderes importantes de Caruaru. Tempos difíceis de uma oposição muito pequena do MDB na Assembleia lá de Pernambuco, e eu, já militante do Partido Comunista Brasileiro, mesmo sem conhecer direito Fernando, e conhecia muito Marcos Freire, quem está aqui, Carolina, gozava da intimidade da família e de Marcos Freire especialmente, mas na eleição de Fernando para deputado federal eu votei em Fernando, e em Jarbas Vasconcelos, que era a chapa indicada pelo Partido Comunista Brasileiro, então na clandestinidade. Embora minha estreita relação com Marcos Freire e pouco conhecimento, apesar de ser um dos fundadores do MDB junto com Jarbas, Fernando Lira e outros, Cristóvão Buarque também, vários amigos e companheiros da luta universitária, apesar de tudo isso, votei na chapa indicada. E o indicado era Fernando Lira. E aí estreitei um pouco mais as relações, e mais do que isso, iniciamos aquilo que depois se transformou num grande movimento de massas, talvez o maior de toda a história republicana brasileira. Mas começou quase do nada, do medo, do afastamento, da distância, da dificuldade em fazermos com que o MDB existisse nos estados brasileiros, e da dificuldade maior ainda nos estados do Nordeste. Como sempre, o Brasil dos grotões mais atrasados, sempre representando forças conservadoras, lá na ditadura, como agora no governo atual. A dificuldade de ir para o interior, e me lembro que íamos sempre acompanhado de Pepeu, que os caruaruenses lembram-se muito, com Fernando Lira, Jarbas Vasconcelos e Marcos Freire. E eu, sem ter nenhum mandato, mas militante político, para fazer as campanhas e a implantação do MDB. Íamos em dia de feira, porque as pessoas não corriam para suas casas, ficavam encostadas nas paredes, mas nos viam.
porque era difícil até nos ouvir. Tempos que prepararam exatamente esses grandes movimentos que o senador Pedro Simon teve aqui com rara e quase sempre felicidade, dito a todos nós do que significou. Com sua participação, com a participação de todos nós, menores, mas de qualquer forma participantes como o povo anônimo brasileiro que devolveu a todos nós a liberdade e a democracia. Lembro que essa eleição de 70 foi num momento em que o MDB, e através inclusive dos seus setores mais radicalizados, imaginaram que era tempo de desistir desse tipo de luta. Foi um período da tendência à autodissolução do MDB. Jarbas deve lembrar muito desse período, da dificuldade que foi, e o senador Pedro Simon, até porque o Rio Grande do Sul também foi um dos focos de resistência a essa ideia da grave derrota sofrida pelo MDB nas eleições de 70, período do milagre, da grande popularidade do maior ditador de todos esses anos de chumbo, o senhor Médici, que tinha tremenda popularidade, e por isso mesmo, bom para lembrar para os tempos de hoje, que isso não significa nada de fundamental em relação a que a sociedade pode avançar. Isso não é nenhum fator de medição de coisa alguma, salvo talvez junção com celebridade, mas nunca com futuro, nem com liberdade. Pois bem, a nossa grave derrota em 70 levou setores do MDB a propugnarem pela autodissolução. E eu me recordo de Fernando Lira, junto conosco, o Partido Comunista Brasileiro na ilegalidade, junto com Jarbas, Marcos Freire, setores do MDB do Rio Grande do Sul, contra essa tese, que era do desespero. Era de imaginar enfrentar uma ditadura militar com alguns golpes de alguns grandes brasileiros, corajosos brasileiros, mas que evidentemente, equivocados, imaginavam derrotar o regime através de gestos de luta armada. Foi um outro grande momento, talvez esquecido porque era um momento em que pouco se falava da oposição, que fez no Recife um encontro. Interessante esse encontro porque em 1970, por agora, abril, maio, na Assembleia Legislativa de Pernambuco, um encontro que saiu com uma tese que foi contestada pelos setores mais conservadores da oposição brasileira, os setores mais liberais, a tese da Assembleia Nacional Constituinte, das diretas já e da anistia. Um tripé que em 1970 causava arrepios, porque era o auge do regime militar, da sua popularidade, e vinham alguns loucos lá de Pernambuco, porque aquilo foi patrocinado pelo MDB pernambucano, com teses como essa, que demorou mais de 7 anos para ser absorvida pelas grandes lideranças nacionais, que resultou, inclusive, no processo de anistia em 1978. E, nesse momento, esse grupo de Pernambuco, liderado por Jarbas Vasconcelos, tinha em Fernando Lira um dos grandes sustentáculos, Jarbas Vasconcelos, Marcos Freire, e lembro bem de alguns daquele momento, sem grande dimensão ali, mas que representavam aquilo que fazia parte da minha vida. Paulo Cavalcante, Byron Saião, Manuel Teodósio, Mano falando para os pernambucanos que todos entendem. Talvez aqui para os anais seja melhor dizer Manuel Teodósio, de uma família reconhecidamente de comunistas em Pernambuco. Falo isso porque é importante mostrar que junto a Fernando, esse tempo todo, estivemos nós.
E não era um homem de formação de esquerda na sua origem, mas que teve a capacidade e a sensibilidade, que é o que não faltava em Fernando, para entender que o caminho era dessa luta democrática consciente e da mudança e da transformação. Poderia falar mais aqui de Fernando Lira nas campanhas, com seu vozeirão, grande orador de massa, que normalmente criava problema para o que depois viesse falar dele, viesse a falar depois dele. Era reconhecidamente um grande orador de massa. Isso nos ajudava. Me recordo dos grandes comícios de Caruaru. Eu realmente tinha, com Fernando Lira, um excelente relacionamento pessoal. Isso eu guardo até hoje. Trazendo para o momento, eu gostaria só de dizer que Fernando Lira, na sua sensibilidade e inquietação, ele não se dava por satisfeito com o que era dado, com o que parecia que era o que iria acontecer. Era o que normalmente todos esperavam da oposição, mesmo dos seus setores mais avançados. Mas ele estava sempre pensando em criar algo, em tentar inverter. Me lembro da campanha de 74, quando em Pernambuco e no Brasil todo, e lá em Pernambuco inicialmente, tivemos no sul do país Montoro com um papel significativo das campanhas para o Senado da República, que naquela oportunidade significou um primeiro grande sinal de que nós estávamos revertendo o jogo, que começava ali a ditadura militar a dar os seus primeiros sinais de que seus tempos estavam contados. Ainda ia demorar um pouco, mas ali já indicava, tal como está indicando agora, que já chegou o tempo daqueles que não estão respeitando nem as instituições democráticas nem republicanas, no seu afã de permanecer no poder. Talvez Fernando Lira hoje estivesse imaginando como criar mecanismos, alternativas, articular aquilo que pudesse significar a superação desse momento, dessa fase, a criação do novo. Essa capacidade que ele tinha agora, eu fico imaginando, e pode ser até mais fácil de imaginar, vindo de Pernambuco, quem sabe, um novo. Quem sabe tentando fugir da dicotomia fácil, porque bem definida, de uma oposição e um governo, que evidentemente não tem maiores definições, até porque não está de forma concreta nada muito orgânico e nem nada consolidado. É dizendo isso para trazer de Fernando Lira que, se lá estivesse, provavelmente estaria articulando a nível nacional alternativas. Eu quero dizer que não tenho essa mesma sensibilidade e capacidade. Mas como convivi muito com Fernando Lira, eu pretendo, pelo menos, trazer minha contribuição para dizer que o novo precisa ser construído no país. E por isso é que, depois de uma certa idade, conversava com Carolina e dizia: é incrível porque depois de uma certa idade ainda me meto em aventuras. Ainda lidero um partido que tem uma longa tradição, que vem dentro de uma compreensão de fenômenos de que o mundo indica que talvez instituições datadas da sociedade industrial vão deixar de existir. Dentre elas um partido político, que é coisa datada exatamente da classe operária alemã, surgida no final do século XIX. Isso está iniciando o seu desaparecimento da história. Ainda não chegou o novo, mas o novo já está aí, já começa a dar sinais. E nesse sentido,
imaginávamos também, acompanhando esse processo, não termos partidos terminativos. Mudamos desde 92, inclusive, na raiz da grande crise do chamado socialismo real, com a sua extinção em grande parte dos países que conviviam com esse regime. Desde lá, estamos tentando construir uma alternativa que englobasse um pensamento democrático e de esquerda. Agora se oferece uma oportunidade. Não sei se seremos capazes de integralmente a utilizarmos, mas estamos tentando. E isso me faz lembrar um episódio que Fernando Lira, naquilo que o senador Pedro Simon lembrou, cunhou a ideia, e no Brasil toda a oposição dela se apropriou, da chamada remoção do entulho autoritário quando da derrota do regime no colégio eleitoral. E aqui é bom se salientar que talvez isso seja um dos grandes momentos da vida de José Sarney. Fazemos oposição, somos oposição, mas uma coisa importante num regime democrático em que se respeita o pluralismo é de se reconhecer, mesmo quando fazemos oposição, aquilo que o oposicionista pode ter feito de marcante. Sarney foi um presidente que cumpriu alguns dos compromissos, talvez os compromissos fundamentais do que significou a eleição de Tancredo Neves. O Simon lembra que não foi adepto da candidatura Sarney. Talvez a oposição como um todo não fosse, mas muitos da oposição, e aí eu me incluo, entendiam que era fundamental que tivéssemos como vice alguém que de lá viesse e que nos ajudasse a derrotar o regime militar. E Sarney, nisso, realmente foi um democrata. Neste momento, fazendo com que esquecêssemos todo o seu período de sustentação do regime militar, porque cumpriu com esse compromisso básico de remover o entulho autoritário e convocar a Assembleia Nacional Constituinte. Em um dos entulhos autoritários, Fernando Lira teve papel significativo. Nós estávamos, no momento, lutando pela legalização do Partido Comunista Brasileiro, que era uma outra época. Hoje, nós estamos com alguns mecanismos de criação de partido, crítica aos partidos, talvez em função desta superação que esse mundo moderno está fazendo de algumas instituições, inclusive o partido político, motivo de crítica generalizada. Por conta disso, a criação de partido no Brasil recebe críticas as mais diversas, os obstáculos são cada vez maiores, até mesmo o governo tentando, através de uma aberração jurídica, invadindo efetivamente a competência de interpretação constitucional, porque quer mudá-la com uma lei ordinária como essa, que impede a criação de partidos. Todo este processo, antigamente, no final da ditadura militar, era muito simples. Eram 101 fundadores, publicação no Diário Oficial do programa, manifesto e estatutos, e registro no TSE. Fizemos tudo isso faltando a publicação no Diário Oficial, porque os militares não queriam que se legalizasse o Partido Comunista Brasileiro. Tínhamos legalizado todos os partidos, os comunistas não. E essa era, evidentemente, uma das questões que impedia a que tivéssemos a plenitude democrática, a liberdade para todos, até porque nós não tínhamos. E Fernando Lira, ministro da Justiça, nos ajudou, junto a Sarney, na publicação do Diário Oficial e na legalização do Partido Comunista Brasileiro. E daí seguiu-se a plena liberdade no país e preparando a sociedade para a Assembleia Nacional Constituinte. São também alguns exemplos que são de hoje. Fernando Lira, político consagrado nacionalmente, apresentei algumas das minhas vivências quando Fernando Lira dava os seus primeiros passos
e quero dizer que nós precisamos dar muitos passos ainda para frente. E Fernando Lira pode nos ajudar nisso. Muito obrigado.